Stephanie, hoje aqui no Conexão. E olha só, eu quero mandar um recado assim, mandar uns abraços aqui para os nossos amigos no Facebook. O Mauro, a Juliana, o Alisson Farias, a Natália, o Ryan, a Sarinha, eles estão conectados com a gente. Um abraço para vocês. Escreve para a gente, fala de onde você é, para mandar um abraço também para a sua cidade. E tem um recado aqui também. Deixa eu ver se eu consigo. Ele está conectado com a gente agora também. É o José. Provavelmente, José, eu acho que o José é angolano. Um abraço para você, José, e para todas as pessoas da Angola que nos acompanham aqui, não só a Conexão, Caixa de Música, toda a programação da Rede Novo Tempo. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui na nossa programação. Agora eu quero saber uma coisa, Stephanie. Estamos conversando hoje sobre política e você sempre se interessou por esse tema? Como que foi? A primeira vez que você votou? Votou com 16 anos? Não, com 18 mesmo. Com 18 mesmo? Só depois Já fugi. Da maioridade? Preciso ser um pouco sincera, nunca fui muito interessada no assunto. Estou começando a gostar agora, faz pouco tempo, assim, porque com o passar do tempo eu fui percebendo o quão importante é o voto e como isso traz resultados para a gente no futuro, né? Uhum. Então, estou começando a gostar agora. Tá começando a se interessar por esse tema agora, né? Agora, tem gente que não sabe muito bem a diferença entre o voto branco e o voto nulo. São a mesma coisa? Sim. Na prática, sim. O jeito de votar branco e votar nulo é diferente. Nulo, você tem que errar o número. Votar branco, você tem que apertar a tecla branco lá. Mas o resultado é o mesmo. Esses votos nulos e brancos são todos descartados. Do total de votos, tira-se esses e aí toda a soma é feita com o restante dos votos. Ou seja, é como se você não tivesse votado. Uhum. Antes, falavam que o voto branco ele ia para o candidato que estava com mais votos ou poderia ir para outro candidato. Isso é da época da cédula. Se a pessoa deixava em branco, alguém que quisesse burlar isso poderia facilmente pegar uma caneta e marcar ali qualquer das opções. Isso, na urna eletrônica, evidentemente, não acontece mais. Certo. Rodrigo? Eu acho que uma coisa interessante se falar de voto branco, que é um direito seu. Sim. Você pode não querer votar, principalmente porque é obrigatório. Então, mas eu acho que esse direito só deve ser usado em último caso. Porque é aquilo que a gente já falou, né? O ausente nunca tem razão. Se você não votou, se você colocou branco, você não vai poder reclamar depois. Uhum. Então, é muito importante a sua decisão. Fugir da decisão não vai melhorar a situação da sociedade. É o que a Kézia falou, né? A gente olha assim e tem aquela coisa que eu chamo de niilismo apocalíptico. A gente olha e fala, Jesus vai voltar mesmo, então eu não vou fazer nada. Vamos destruir o mundo para ajudar ele a voltar antes. Aí, não, calma aí. Se exime do papel do cidadão, né? Só que é ao contrário. A teologia bíblica é muito clara nisso. Se você espera um céu, você já deve começar a viver esse céu aqui na terra, agora. Então, se você vê pessoas que estão doentes, que não têm hospital, você, como cristão, tem a obrigação de fazer com que elas tenham atendimento. Se você está vendo pessoas que estão passando fome, você, como cristão, deve denunciar isso. Todo profeta do Antigo Testamento fazia isso. Ele era um político nesse sentido. Uhum. Ele sempre se levantava contra o rei e falava, rei, as viúvas lá, você deixou elas de lado. Olha os pobres, você deixou elas de lado. Então, votar branco, eu acho que a gente perde aquilo que, como cristãos, nós temos obrigação de fazer. Que é reclamar da injustiça e que o pecado causou no mundo. A gente não pode olhar para isso e se abster, simplesmente. Com indiferença, né? E também votar branco, de certa forma, você pode pensar, eu não estou participando, não estou sendo condizente, mas tá. Porque se o Bruno e o Foles fossem candidatos e eu não votasse nenhum dos dois, só o fato de eu não votar neles, eu já tomei uma posição. Uhum. Então, já que vai ter que tomar uma posição, vale a pena fazer pensando, né? Uhum. Ver qual a proposta, vocês não são candidatos, né? Mas ver qual é a proposta, ver qual é a intenção, do porquê. Já que eu vou ter que participar de alguma forma e não votando e votando eu vou participar da melhor forma possível. Uhum. Falando sobre candidato, eu falei de uma estatística aqui que os eleitores com 16 anos é uma parcela bem pequena, é menos de 1%. E eu estava olhando a estatística de eleitores no total e de candidatos jovens. Se a gente considerar jovens até 34 anos, o número de eleitores até 34 anos, né, de 16 até 34, é 39%. É bastante, é uma parcela muito considerável dos eleitores jovens, né, com menos de 34 anos. Agora, se vai para candidatos, não chega a 14%. Ou seja, está certo que para ser candidato é preciso ter mais de 21 anos.
No caso de vereador, se eu não me engano, são 18 anos, mas para deputado é 21 anos. É uma parcela menor. Mas mesmo os eleitores com menos de 21 anos não significam tanto. O negócio é que tem pouco candidato jovem. Não sei se pelo desinteresse tanto pela política, talvez pelo desinteresse do partidarismo, que a gente começou falando aqui. Talvez numa pesquisa, metade dos jovens se diz insatisfeita com a política por causa dos partidos. E, ao mesmo tempo, você vê vontade de fazer política nesses protestos, como em junho do ano passado. Eu cobri esses protestos aqui pela Novo Tempo e você via uma briga contra os partidos que queriam se apropriar daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eles faziam política tentando mostrar o posicionamento deles em diversos casos, como nos 20 centavos, Era uma manifestação apartidária. Apartidária. Eles fizeram um projeto de lei que ia tirar do Ministério Público o poder de investigação, deixar o poder de investigação só para a polícia e não mais para o Ministério Público. Eles fizeram esse projeto de lei ser negado. Foi uma pressão popular e o Congresso acabou acatando, mesmo tendo uma tendência para aprovar aquele projeto. Ou seja, dá para fazer política. Agora, essa descrença com a política partidária, ela é preocupante, né? Porque aí você acaba criando um distanciamento e aí você acaba não tendo tanta representatividade assim, né? Porque a corrupção, ela acabou trazendo esse distanciamento. O problema não é com a política, mas com a corrupção, né? Eu acho que a igreja não pode, em nenhum momento, se tornar um partido político. Sim. Nós não estamos aqui para isso. Só que se afastar também é acabar negando que é necessário um governo. É claro que a gente não pode concordar com a corrupção, a gente não pode concordar com várias coisas, e mesmo com posições de alguns representantes públicos nossos, que a gente discorda da posição dele por causa da nossa crença bíblica. Mas discordar disso não deve ser a mesma coisa de que deixar de fazer política. A gente tem que sentar com aquelas pessoas que discordam da gente, que a gente discorda, e tentar chegar no meio termo. Porque eu acho que é muito fácil a gente discordar. É a mesma coisa quando a gente fala de liberdade religiosa, para puxar o livro ali de novo, né? A gente fala o seguinte, é só interesse nosso de liberdade religiosa quando é o sábado. Só que aí quando alguém tem a sexta-feira, o muçulmano tem problema com a sexta-feira, ou alguém da Umbanda não vai ser considerado religião, aí a gente não se sensibiliza com isso. Não, porque aí já não me afeta. E eu acho que não foi isso que Jesus ensinou, né? Senso de coletividade, né? Senso de coletividade. Temos que nos preocupar com todos. Eu acho que João 10:10 deixa isso muito claro, né? Quando Jesus chega e fala, né? Eu vim para que todos tenham vida em abundância. É todos. Não é para que você tenha, ou para que eu tenha, ou para que o nosso grupo aqui tenha. É todos. E outra coisa que eu acho bem claro na Bíblia, quando a gente vai no Apocalipse, sempre que a gente fala da Nova Jerusalém, as imagens que ele fala, só todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, ele nunca fala de indivíduos. Ele fala sempre de grupos, de coletividades, de comunidades. Aí está a importância da comunidade. E a política sempre está aí, porque para existir uma coletividade, precisa ter um rei, precisa ter um presidente, precisa ter um primeiro-ministro. Uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia. Tem um problema que a gente tem a mania de imaginar, o Foles ele definiu bem, a política, né, seria eu me importar com o coletivo. Quando eu não voto, quando eu não me preocupo com isso, eu não estou me preocupando com o coletivo. É fácil se preocupar com o coletivo na sua família, né? Quando tem alguém doente em casa. Quando te afeta diretamente. Quando afeta diretamente. Daí dói. E daí, quando a gente vê desgraças, fome e tal, fica todo mundo sensibilizado. Eu se sente político aí, né? Eu preciso me importar com a humanidade inteira. Só que se esquece de que, quando o candidato ele é eleito, ele está afetando todo mundo. Então, aquela pessoa que está sofrendo lá longe, ela está sendo afetada ou não. E o fato de eu votar, de eu analisar um candidato, de fazer essa escolha, vai influenciar diretamente. O problema é que nem a gente estava conversando, né, Foles? Tem gente que pensa assim, bom, eu tenho um bom emprego, eu já recebo bem, então a economia está ótima para mim, não preciso me preocupar com nada. Só que aí eu não estou sendo político, porque eu não estou pensando no próximo. Daí eu tenho várias pessoas com dificuldades. Não está sendo político e não está sendo cristão também. Não cristão também. O que é legal é que casa, né? Se eu sou cristão, eu sou preocupado com a política. Só que às vezes a gente não consegue, porque o estereótipo criado para a política é a política partidária, e a gente quer ver os defeitos dos candidatos e começa a criar
essa versão, né, a palavra. Então, a gente tem que ter, tendo isso bem definido, eu consigo me importar com o próximo, e me importando com o próximo, eu preciso escolher um candidato. Agora, pelo que eu entendi aqui, ninguém vai votar nulo, ninguém vai votar em branco, todo mundo já tem candidato, né? Agora, eu quero saber como que vocês selecionaram, como que vocês pesquisaram, né, a vida, ficha limpa, como que foi que vocês pesquisaram os candidatos de vocês? Achei que você ia perguntar em quem ia votar. Não. Também que Não. não. Eu já tava assim, nossa, é secreto. Mas tem muito meio para se pesquisar. Hoje em dia, as informações chegam mais facilmente, de uma forma mais clara. Tem alguns sites muito bons. Um deles é o Excelências. Digitar no Google lá, Excelências, você vai ver quem quer ser excelência, vai ter uma noção do histórico daquele candidato. Se quiser analisar quem é deputado, por exemplo, que é o que a gente acaba conhecendo menos, que tem menos visibilidade, né? Dá para ver quantas sessões ele foi, no que ele votou a favor ou então contra. Então, dá para conhecer o histórico desse candidato, como dá para conhecer também a proposta. Todo candidato a presidente, por exemplo, precisa ter um site oficial onde ele coloca todo o plano de governo dele ali. Então, é bom dar uma lida e ver, concordo com isso? Não, não concordo. Tem muita coisa que o leigo não sabe interpretar. Então, dá uma pesquisada, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Tem muito meio, né? E hoje, toda semana a gente tem debate aí de presidente, as notícias trazem sempre o que cada candidato faz, o que cada partido faz. Isso faz parte do nosso cotidiano. É só se informar. Eu acho que, para quem deixou para a última hora, já é domingo a eleição, né, temos que aí correr, pegar esses sites. Mas tem que deixar claro que não adianta, não é só até domingo que você tem que fazer isso. Você vai ter que fazer isso agora por toda, praticamente, a sua vida. Porque até lá vamos ter problemas, a gente tem que cobrar esses candidatos. Então, a gente vai ter que entrar nos sites, nos jornais. Conferir se os projetos estão sendo cumpridos de fato. Se eles estão coerentes com aquilo que eles prometeram, porque prometer é fácil, né? Aí a gente também tem que ter cuidado com campanha de marketing eleitoral, né? Eu sou professor na área de comunicação também, mas eu confesso que é perigoso ainda, né? Comunicação aí. Porque senão aí vem um candidato e fala uma coisa bonita, né? Vamos fazer 1 bilhão de casas para os brasileiros. Eu falo, que legal, não, então vou votar nele. Só que aí você tem que perguntar, 1 bilhão de casas? Para que tudo isso? Isso eu acho que não existiu, tá, gente? É um fato aleatório aqui. Só que aí você tem que perguntar, será que realmente é necessário? Você tem que começar a pensar. E pensar muitas vezes dói, né? E se você não é acostumado a pensar com política, aí dói mais ainda, né? Porque é um negócio chato. Chato até você começar a conhecer. Quando você começa a conhecer, você começa a gostar. Porque, na verdade, você vê que não era chato, era você que não entendia. Então, você tem que constantemente buscar informação. E são ações que estão diretamente ligadas ao seu bem-estar, né? Ao seu conforto e de toda a comunidade também, né? Agora, aqui é um exemplo. Pegar, por exemplo, candidato que faz campanha que não é atribuição do cargo para o qual ele concorre. Isso acontece muito. Tem candidato que assume compromisso de fazer uma coisa que ele não vai ter poder para cumprir. O vereador, que é o papel do senador. Exatamente, é você falar que você vai melhorar. O vereador, sei lá, não tem eleição para vereador agora, mas ele fala que ele vai melhorar a saúde, não tem como. Ele depende do poder executivo. Ele pode criar métodos, pode ajudar de alguma forma, mas tem coisas que são responsabilidades de um e de outro. No NT Vale, que é o programa que começa antes do Conexão, essa semana a gente está mostrando uma série sobre as atribuições de cada uma das funções para a qual tem eleição agora. Se não deu tempo de ver algumas, que a gente tem o último dia amanhã, no sábado à noite, 8 horas da noite, a gente tem um programa especial para falar sobre tudo que você precisa saber para as eleições, inclusive as atribuições de cada um dos cargos, para poder comparar. Ele está prometendo uma coisa que ele vai poder cumprir, pelo menos? E entender os 3 poderes. Nós fizemos uma série também aqui sobre os 3 poderes. É importante você entender para saber a atribuição de cada candidato também, né? Eu acho que, completando o que o Bruno falou, você também tem que lembrar do oposto disso, né? O candidato que promete alguma coisa que não pode cumprir, que não é do cargo dele, e candidato concorrente que reclama do outro que não fez uma coisa que não é dele também. Então, eu acho que um preceito básico sempre, é bíblico isso, né? Dos bereanos lá, né? Quando Paulo ia pregar para eles. Não, calma aí, deixa eu verificar se é verdade isso daí.
Não é só porque Paulo está falando que eu vou acreditar, não. Aí o candidato X fala, fulano não fez isso quando era candidato. Você não fez mesmo? O que significa não fazer isso? Talvez não seja atribuição dele. Ou talvez ele não fez, aí ele não merece meu voto. Ou talvez é o outro que está mentindo. Então, aí a gente vê muitas trocas assim, de mentiras que acabam prejudicando. Fica só na propaganda, não fica no debate mesmo. Então, não acredite no que o candidato fala automaticamente. Não estou falando que eles são mentirosos. Estou falando que você tem que fazer que nem os berianos. Falou? Eu vou pesquisar para ver se é verdade. Constata, Aí eu vou acreditar por mim mesmo. Acho que Deus nos deu inteligência para isso, né? Com certeza. Nós estamos falando hoje sobre política. O nosso debate aqui está esquentando. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Manda sua pergunta, sua contribuição para o nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Eu quero ler aqui no ar. Até já.